Olá! Já parou para pensar no que realmente significa ser enviado? Hoje a gente vai mergulhar num assunto chamado missiologia. O nome pode até soar um pouco acadêmico, mas a ideia por trás é super prática e fala sobre o propósito de levar uma mensagem adiante. Então a pergunta que fica é: o que é, afinal, o estudo de ser enviado? Por trás dessa palavra tão comum existe um conceito poderoso que moveu pessoas ao longo da história. E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Bom, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o que é missiologia. Depois, vamos para a base de tudo, a grande comissão. E, para fechar, vamos ver um método de ação bem prático em 3 passos: ver, orar e ir. Vamos lá? Ok. Primeiro de tudo, o que é essa tal de missiologia? É importante a gente saber que não é só uma ideia solta, não. É, na verdade, um campo de estudo bem sério, uma ciência que junta várias áreas do conhecimento para preparar as pessoas para uma missão bem específica. Olha só, na essência, a missiologia é o estudo da missão da igreja no mundo. Pensa nela como uma grande caixa de ferramentas. Ela usa a história para a gente aprender com o passado, a teologia para entender a mensagem e estuda métodos e estratégias para comunicar tudo isso do jeito mais eficaz possível nos dias de hoje. E o mais legal é que o próprio nome já entrega o ouro. A palavra vem da fusão de 2 línguas antigas: missio, do latim, que significa enviar, e logos, do grego, que quer dizer estudo. Juntando as duas, temos literalmente o estudo do ato de enviar. Simples assim. E, como eu disse, não é só teologia. Para a missão dar certo, a missiologia pega emprestado ferramentas de várias áreas. Da história, para entender os contextos, da antropologia, para a gente respeitar e compreender as diferentes culturas, e da sociologia, para analisar como a sociedade funciona. Tudo isso para equipar melhor quem vai ser enviado. Certo, mas isso tudo nos leva à pergunta principal. Por quê? De onde vem essa ideia toda? Bom, esse campo de estudo não surgiu do nada. Ele é todo construído em cima de uma única instrução, muito poderosa, conhecida como a Grande Comissão. Ela é o verdadeiro motor da missão. E essa instrução que está lá no Evangelho de Mateus é bem direta. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a famosa Grande Comissão, a ordem que Jesus deu depois da ressurreição e que se tornou a principal diretriz para a missão da igreja. E olha, essa instrução causou uma verdadeira revolução. O foco da missão, que antes era concentrado basicamente em uma única nação, Israel, de repente se expandiu de uma forma radical. A ordem agora era global, alcançar todos os povos em todas as nações. Uma virada de chave gigantesca. Beleza. Se a grande comissão é o porquê, então qual é o como? A fonte que a gente analisou apresenta uma estrutura bem simples e fácil de lembrar, resumida em 3 letrinhas: ver, orar e ir, que significam ver, orar e ir. Essa estrutura é como um guia. Tudo começa com a percepção, o ver. Depois passa para a intercessão, o orar. E, finalmente, culmina na ação, o ir. Vamos dar uma olhada em cada um desses passos. O primeiro passo é um convite para a gente despertar. É sobre abrir os olhos e realmente ver a necessidade espiritual que existe ao nosso redor. Algo que muitas vezes a gente nem percebe na correria do dia a dia. O chamado aqui é para erguer os olhos. É um convite para a gente parar um pouco, olhar além das nossas próprias preocupações e enxergar os campos. Ou seja, as pessoas ao nosso redor que talvez estejam vivendo sem esperança. É um chamado para uma nova consciência. E quando a gente enxerga isso, nasce um senso de urgência. A mensagem é muito clara. O foco é a geração de agora. A oportunidade de alcançá-la é hoje. E essa pode ser a única chance. Depois de ver a necessidade, a estrutura nos leva ao segundo passo, orar. E a primeira reação proposta para essa necessidade toda talvez não seja a que a maioria das pessoas espera. A instrução aqui é bem específica. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, a primeira estratégia para resolver essa falta de gente não é sair recrutando, mas sim rogar, ou seja, orar, pedir, para que o próprio Senhor da seara envie mais trabalhadores. É interessante notar que a oração aqui é colocada como a solução primária. Antes de qualquer plano ou ação humana, o primeiro passo estratégico é apelar a Deus para que Ele mobilize e envie as pessoas certas para o trabalho. Isso tudo nos traz ao terceiro e último passo: ir. Depois de ver a necessidade e orar por mais gente, a consequência natural, a próxima etapa lógica é a ação pessoal. O comando é muito direto. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Essa frase transforma a missão em algo profundamente pessoal. É como se fosse uma continuação direta do trabalho do próprio Jesus,
uma verdadeira transferência de responsabilidade. E a fonte deixa bem claro: essa obrigação não é só para um grupo de especialistas, pastores ou missionários profissionais. O dever de ir é apresentado como uma responsabilidade de todo e qualquer crente. Não importa a profissão ou o preparo. Mas e para onde? Muitas vezes a gente logo imagina um lugar bem distante, do outro lado do mundo. Só que os dados mostram uma realidade bem diferente. O campo missionário mais importante, na verdade, está bem debaixo do nosso nariz. Nossa família, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos. E essa frase redefine tudo. Um campo missionário não é um lugar no mapa, mas sim a condição de um coração. Onde quer que exista uma pessoa sem Deus, ali existe um campo missionário. O que define a missão é a necessidade e não a geografia. E assim, a gente termina com essa reflexão. Se a missão, na sua forma mais pura, começa dentro do coração de uma pessoa, então a pergunta final acaba se tornando inevitavelmente pessoal. Para cada um de nós, por onde o trabalho começa?